Abramos então a nossa Bíblia em primeiro livro dos Reis, ou no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 14, de 21 a 31 será a nossa leitura. Meus irmãos, eu farei a leitura da palavra do Senhor, nós acompanharemos de maneira solene, reverente, em oração, para que Deus, através da leitura da sua palavra, nos fale e também por meio da exposição, da pregação da mesma. Então veja como continua o escritor do primeiro livro dos Reis, agora falando do reinado de Roboão em Judá. Veja aí. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. Naamã era o nome de sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar desses, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Quanto aos mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, nós estamos no dia do Senhor, diante da palavra do Senhor, prestando culto ao Senhor, esperando, olhando para o Senhor, para que o Senhor nos fale através de sua palavra salvadora, santificadora, a palavra que exorta, a palavra que corrige, a palavra que salva, a palavra que fortalece, a palavra que traz vida, ó Deus. Nós cremos na tua palavra, ó Deus. Nós estamos aqui para ouvi-la, ó Senhor. E o Santo Espírito do Senhor que habita em todo aquele que crê, abra a mente e o coração, ilumine a mente e o coração, para que com atenção zelosa, para que o coração dado e entregue, nós ouçamos a palavra do Senhor e sejamos edificados por ela. Esta é a nossa oração, Pai. Conduz a nossa boca segundo a tua vontade, para que nós falemos aquilo que é fiel segundo as Escrituras. Em nome de Jesus nós oramos, confiados em ti e em teu Filho. No auxílio do Santo Espírito, nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma certa igreja dos Estados Unidos da América resolveu, em certa data, realizar um acampamento de pais e seus filhos adolescentes. Os adolescentes não gostaram disso. Certamente. Mas foi realizado esse acampamento de pais com seus filhos adolescentes. Em certa altura deste acampamento, os pais e seus filhos foram convidados a uma dinâmica.
E eles foram divididos em dois grupos. No grupo dos filhos adolescentes, jovenzinhos ali, eles foram convidados, eles adolescentes, a fazerem uma lista acerca daquilo que entendiam ser as falhas dos seus pais. O dia da vingança, não é isso? E lá vão os adolescentes com o seu manifesto. Nós podemos imaginar o que estava naquela lista, certo? Coisas do tipo como: meus pais não me tratam com respeito. Eles não me dão liberdade de tomar minhas próprias decisões. Eles se irritam com coisas insignificantes. Em vez de confiarem em mim, estão sempre me controlando. Os meus pais nunca me ouvem. E aí, pode acrescentar algumas outras frases. Nós estamos aqui sabedores disso porque nós já fomos adolescentes. Há alguns aqui entre nós amados e nós já fomos. Nós sabemos que nós vemos nossos pais, infelizmente, muitas vezes dessa forma. Bom, quando terminou aquele manifesto, aquela lista das falhas dos pais, os adolescentes foram chamados a se reunirem agora com os pais. E os pais foram convidados a verem o que seus filhos haviam escrito. Todo mundo ficou em silêncio enquanto o líder da dinâmica lia a lista lá das falhas dos pais segundo seus filhos adolescentes. Mas o que os adolescentes não sabiam é que por trás do quadro em que havia de fato sido ali exposta a lista dos erros dos pais, havia outro quadro com que estava ali constando o que os pais achavam das falhas dos seus filhos. E aí, quando foi lida a lista das falhas dos pais, o líder tirou o quadro da frente e revelou o quadro que trazia, Sofia, as falhas dos filhos. Mas o que perceberam é que os pais haviam feito uma lista ainda maior, mas que, mesmo tendo feito uma lista maior das falhas de seus filhos, eles haviam apagado tudo e escrito apenas uma frase no final. E a frase era o seguinte: o problema com os nossos filhos adolescentes é que eles se parecem muito conosco. O problema dos nossos filhos é que eles se parecem demais conosco. Essa é a triste verdade da vida familiar em um mundo caído, de fato. Preferimos pensar que o problema são as outras pessoas, quando na verdade nós somos parte do problema. Uma das instituições em que vemos isso de forma mais clara é a família, em que os pecados dos pais e mães se tornam os pecados de seus filhos. Há muitos exemplos tristes na Bíblia deste legado, incluindo a história deste rei que acabamos de ler e de seu filho chamado Abias. Nós veremos posteriormente a história e o reinado de Abias no capítulo 15. E nós veremos que ele andara nos pecados de seu pai. O relacionamento deles, de Roboão e Abias, pai e filho, nos mostra como os pecados do pai se tornam os pecados do filho. Mas nós veremos também, se Deus quiser no próximo domingo, como Deus pode intervir de forma maravilhosa, trazendo esperança e redenção a uma família falida em seus pecados. Nós veremos isso posteriormente, se Deus permitir. Agora nós veremos quais foram os pecados do pai Roboão, para depois nós vermos como eles foram encontrados no seu filho Abias. Mas vamos olhar o pai primeiro. Hoje nós nos concentraremos no pai, no rei de Judá, filho de Salomão, chamado Roboão. Meus irmãos, o texto então começa no versículo de número 21 com Roboão. Olha aí, Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Irmãos, a partir de agora, a presbítero Otto, Júlia querida, Patrick, meu irmão amado, Esther e Vitor e Milene, a partir de agora, o livro de 1 Reis, e assim como o livro de 2 Reis, irá sempre ao reino do norte e ao reino do sul.
o autor olhará como anda o reino do norte e concomitantemente ele dará uma olhada no reino do sul. Então a ideia é de que o autor ele vê tanto e nos dá tanto um quadro de como anda o relacionamento com Deus no reino do norte e como anda o relacionamento do reino com Deus no sul, em Judá, em Jerusalém. Então por isso que você vê, quando você lê, você já leu seguramente, o livro de primeiro e segundo, os livros, né, de primeiro e segundo reis, você vê que ora o autor fala do reino de Judá, ora fala do reino de Israel. Aí volta para o reino de Judá e assim ele vai desenvolvendo o seu livro. Agora, lembram-se que nós estávamos até o domingo passado em Jeroboão, reino do norte. Agora, no final do capítulo de número 14, nós estamos no reino do sul. Vamos ver, por assim dizer, né, o autor está dizendo assim, vamos ver enquanto Jeroboão reina no norte e comete os seus pecados, vamos dar uma olhada como é que vai o reino do sul. O que está acontecendo lá? O que está fazendo o reino de lá? E olha, não é animador. Veja aí o que diz o texto. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Irmãos, Roboão era o rei de Judá, na época em que Jeroboão era reino do norte. Seu pai Salomão governara sobre as 12 tribos de Israel. No entanto, depois da morte de Salomão, as 10 tribos do norte foram tiradas da casa de Davi e dadas a Jeroboão. E assim passou-se a constituir o reino do norte. Roboão ficou apenas com 2 tribos, Benjamim e Judá. Então, meus irmãos, agora ele está apenas governando parte da casa, e a parte menor, da casa de Israel. Mas também a parte mais importante, porque ele tem o seu governo sobre a casa de Davi. A casa de Davi está sob o seu governo. Meus irmãos, o texto continua dizendo que de 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. Então, quando seu pai morreu, Salomão, Roboão tinha 41 anos de idade e ele passa a ser o rei de Judá, o rei do reino do sul. E reinou, diz o texto, quanto foi o período do reino dele, Emily? Foi de 17 anos o reino dele sobre Jerusalém, na cidade em que escolhera de todas as tribos de Israel para estabelecer ali Deus o seu nome. E aí nos dá uma informação sobre a mãe, né? Quem era a mãe? Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Interessante, a mãe dele não era uma israelita, não era uma filha de Abraão, era do povo de Amon. Lembra que Salomão se casou com várias mulheres, e então ele teve filhos com essas mulheres, e Roboão era um desses filhos, né? A Amonita, de origem amonita por parte de mãe. E é interessante aqui, meus irmãos, que a Bíblia, ela não entra muito nas informações sobre o que Roboão fez em Judá, se ele construiu muito, se ele edificou muito, como fez o seu pai Salomão. Mas a preocupação da Bíblia é o relacionamento e a fidelidade do rei a Deus. Tanto que, na sequência, vai dizer que Roboão fez Judá cair em vários pecados. Percebam isso, a Bíblia não está preocupada aqui com o que Roboão fez como administrador, como construtor, como legislador, mas está preocupado na relação dele e do povo que estava debaixo do seu governo com Deus. Então o que importa para Deus em sua palavra é a nossa relação de santidade com ele, mais do que o cargo que nós temos numa empresa, mais do que o carro que nós temos, se é do ano ou se não é do ano, se a nossa conta bancária está cheia ou vazia. Isso não importa para Deus, como importa a nossa vida espiritual com Ele. Meus irmãos, aqui nós aprendemos o seguinte, que a coisa mais importante de se saber de uma pessoa é se ela tem ou não o coração voltado para Deus. A coisa mais importante que você deve saber de si mesmo e dos outros é se eles têm um coração voltado, Leda, para Deus. Irmãos,
Podemos realizar muitas coisas na vida, é verdade. E também podemos deixar de realizar muitas coisas. Mas o mais importante sobre nós, a única questão que fará toda a diferença na eternidade é esta: se nós temos ou não um relacionamento de salvação com Deus vivo. Esta é a grande pergunta que todo mundo precisa resolver. Eu tenho dado a minha vida a Cristo Jesus, o Filho de Deus? Eu tenho vivido em grata obediência a Ele? Irmãos, quando pais decidem casar seus filhos, quando entram nos preparativos, eles deveriam estar preocupados e orar para que seus filhos sejam crentes, pela alma de seus filhos, e que se unam a um cônjuge que pertence ao Senhor. Muitos pais falham nisso. Eles estudam os candidatos em seus aspectos financeiros, físicos, em suas aptidões naturais, educação, se são de nobre nascimento, de nobre berço ou não. A preocupação geralmente dos pais é essa: vai casar com alguém rico? Vai casar com alguém que possa sustentá-la? Ou vai casar com alguém sério que o ajude a manter a casa ordenada, organizada? A pessoa é educada, tem boa família? Veja, irmãos, essas preocupações, elas fazem parte das preocupações que nós devemos ter com nossos filhos, mas estão longe de ser a maior preocupação. A primeira coisa, quando os nossos filhos, chegando na idade, que hoje está uma coisa bem complicada, né? Muitos jovens querem ter relacionamento sério com uma moça ou com um rapaz antes da idade apropriada, mas chegando na idade apropriada, na idade madura para isso, a pergunta é: filho, ele é crente? Filho, ela é crente? Esta é a pergunta derradeira, esta é a pergunta mais importante. Ele tem um relacionamento com o Senhor? Porque isso vai decidir a vida de vocês. Quando vocês passarem por crises, quando vocês passarem por desentendimentos, quando vocês passarem por provações e a vida traz duras provações, é isso que vai mantê-los ou não de pé. E é por isso que essas coisas mais importam. Lembra do que Jesus disse? Que que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito tem se unir a alguém que tem tudo o que alguém pode dar nesta vida, mas não tem Cristo? Que proveito isso tem? Final, não há proveito nenhum, porque nada o homem poderá dar em troca da sua alma. Irmãos, aquilo que mais nos importa, a pergunta mais importante, e aquela com a que Deus está mais e acima de tudo envolvido, é nosso relacionamento pessoal com seu Filho, Jesus Cristo. Nossa vida de obediência fiel e grata a Ele. Isso é o que mais importa saber de alguém. Mas vamos mais. Do ponto de vista espiritual, como era Roboão? Se isso é o que mais importa, como é que vai a vida espiritual de alguém? Se essa é a pergunta, como é que mais importa, vamos olhar para Roboão. Como é a vida desse rei de Judá? E a notícia não é boa. Irmãos, o reinado de Roboão foi uma enorme decepção, sendo ele mesmo filho de quem era? Certo? Filho de Salomão, do sábio Salomão, do crente, embora pecador e falho, Salomão. Mas isto aumenta a decepção. O capítulo de número 14 mostra os pecados em que Roboão caiu e que fez cair também Judá. Olha só como ele conduziu o seu povo. Versículo 22. Fez Judá, ou seja, o povo que estava sob o governo dele, o que era mal perante o Senhor. E com os pecados que cometeu, provocou o zelo do Senhor, mais do que fizeram os seus pais. Bom, tem um ditado que diz, que para cada rei, o seu reino. Ou seja, o reino é de acordo com o rei. E é verdade, não é? Se você é do reino de Cristo, você tem uma vida de acordo com isso. Não adianta você dizer que eu e você dissermos que somos de Cristo e a nossa vida não está de acordo.
Porque os cidadãos do reino são de acordo com o rei. E aqui é prova disto. Roboão havia pecado e caído em idolatria. O povo também fez. Porque assim como é o rei, assim é o povo. Por exemplo, nós participamos de eleições neste domingo. Infelizmente, nós devíamos lutar mais para que não houvesse eleições no dia do Senhor. Mas nós participamos porque somos obrigados pelo Estado. O Estado se faz maior do que Deus, né? Isso é uma coisa séria, nós vamos orar por isso e pedir a Deus graça de que essas coisas sejam mudadas. E mesmo que nós fomos votar, como somos obrigados, mostrar nossa indignação de fazermos no dia do Senhor. Mas veja só, nós vamos votar hoje. E nós vemos candidatos. Há candidatos bons, é verdade, mas são uma minoria. Mas esses candidatos todos que nós vemos, dos quais rimos, com os quais nos indignamos, são o suco do que nós somos como povo. Para a nação, o rei que ela merece. E para o rei, a sua nação, segundo a sua própria imagem. E é assim, irmãos. A nossa sociedade é a sociedade do jeitinho. Os nossos políticos também não seriam? Se nós, no dia a dia, mexemos na lei segundo o nosso prazer, privilegiando os amigos e sendo duros com os inimigos, os nossos governantes fariam diferentes? Se nós fazemos aqui embaixo, eles vão agir de forma diferente lá em cima? Então antes de ficar com o punho em riste, invocando maldições, olhemos para nós, como nós temos vivido. Se segundo os cidadãos do reino ou não. Porque nossos políticos, infelizmente, geralmente, são uma imagem do que nós somos aqui como povo. Mas enfim, para cada rei, seu reino. Um rei pecador, um reino pecador. Roboão, ao rejeitar a verdadeira adoração de Deus, liderou o povo Judá em todos os tipos de iniquidade. Olha só, irmãos, como Judá caiu em todo tipo de idolatria no versículo de número 23. Olha só, vamos ler juntos? Lemos? Me ajudem aí, por favor, irmãos, vocês que leem tão bem aí. Vamos ler? Porque também os de Judá irmãos, eles fizeram toda sorte de ídolos para os adorarem em todos os lugares. Em toda a região do reino de Judá, você encontrava uma gama, uma sorte de falsos ídolos, de postes ídolos, como diz o texto, de altos consagrados a divindades pagãs, de estátuas, de colunas, tudo que era sorte de objeto idólatra. E não havia lugar que não houvesse ali um altar dedicado a um ídolo pagão. Em Judá, você está falando do reino de Davi. Todo tipo de idolatria ali se encontrava. Não houve praticamente nenhuma forma de adoração falsa da qual Roboão não tivesse participado e estabelecido em Judá. Seu povo praticava a religião em lugares altos, que eram aqui a ideia de colinas, né? Que eram dedicadas ali em cultos pagãos, que eram localizados nessas colinas ou outras elevações. Eles ergueram colunas para deuses. Essas colunas eram pedras sagradas, que eles consideravam sagradas, que eram proibidas pela lei de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 22, lá proíbe que o povo levante colunas para a adoração de falsos deuses. Eles criaram também postes ídolos. Postes ídolos aqui é a ideia de imagens ou representatividades de madeira para divindades femininas, para deusas. Isso também era proibido em Deuteronômio. Veja como o Deuteronômio fala do que Judá deveria fazer, o que eles fazem completamente diferente aqui. Lá em Deuteronômio diz Deus assim: deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas. Veja, altar, colunas. Aí diz mais: e os seus postes ídolos queimareis. Ou seja, tudo que Deus falou para destruir, eles estão construindo. E aí continua: despedaçareis as imagens esculpidas de seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 12, 3-4. A ideia é, quando vocês chegarem em Canaã, na terra prometida, vocês destruam toda a coluna, todo o poste ídolo, todo o altar de falsa adoração.
Vocês não farão, vocês não adorarão a Deus com essas coisas. Mas o que Judá faz? Ele permanece na adoração pagã daqueles povos. E eles se tornam mais culpados e pecadores do que os seus pais. É o que diz o versículo de número 22. Eles provocaram a ira do Senhor mais do que os seus pais, mais do que os antigos israelitas, mais do que os hebreus. E olha que os hebreus anteriormente, aqueles que vieram antes, os pais desses homens aqui, provocaram e muito a ira do Senhor. Basta você dar uma olhada e uma lida em Juízes, por exemplo. Mas aqui diz que eles provocaram mais ainda o zelo do Senhor. Olha só o versículo 24. Para acrescentar a isso, havia imoralidade religiosa, pagã, sexual. Olha aí, versículo 24. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Irmãos, para piorar, as práticas de Judá religiosas incluíam pecados sexuais flagrantes. Isso era típico da religião cananeia. A religião dos cananeus, ela tinha forte apelo sexual, acabava em orgias sexuais. Irmãos, nós estamos falando do povo de Deus, do povo separado de Deus, da casa de Davi, do reino que fora de Davi e Salomão. É deste reino que nós estamos falando. E veja como o paganismo adentrou neste reino e o subverteu. Então veja, meus irmãos, se nós não observarmos como igreja aqui em Caraí, e as igrejas de Cristo hoje, ao nosso redor, se nós não observarmos a lei do Senhor, se nós não clamarmos, se nós não vigiarmos, quem disse que nós estamos salvos dessas coisas, irmãos? Se o reino de Davi não permaneceu, falhou e caiu em vã e pagã idolatria, como nós podemos nos ostentar dizendo, não acontecerá conosco? Eu tenho medo, irmãos, e é o que eu tenho visto muito. Eu tenho medo de igrejas que ficam se ostentando, sabe? Ah, esta é a igreja onde Deus é adorado. Esta é a igreja que restaura vidas. Isso tem cheiro de seita. Se autoproclamando a igreja que faz isso, a igreja que faz aquilo, a igreja que... Irmãos, é Cristo que faz, é Cristo que transforma. Ai de nós sem Ele. O que nós faríamos como igreja sem Cristo, irmãos? Mas é muito comum hoje a igreja se vender. Afinal, precisam de likes e curtidas. Não nos enganemos, há dinheiro nessas coisas também. Que nos tentaria, certamente, nós pecadores. Trilhar por esse caminho é perigoso. O caminho da humildade é que nos serve. Este caminho que nós devemos trilhar, porque quando nós olhamos para Judá e vemos o que aconteceu com ele, como nós estaremos seguros sem Cristo, irmãos? Sem sua palavra, sem sua graça. Mas vamos continuar. O povo então de Roboão fez tudo o que queria fazer, assim como fez o seu rei. Irmãos, aplicando essa verdade, esse trecho que nós lemos aqui, Deus chama todos os pecados nos quais caíra Marcelo, Judá, meu irmão, de abomináveis. No versículo 24 diz, segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Irmãos, as coisas que o mundo vê como normais, Deus vê como abomináveis. Deus não vê como o mundo vê. E nós devemos, como igreja, ver, Lucas, meu irmão, como Deus vê, e não como o mundo julga e vê. Por exemplo, pecados sexuais. Muitas pessoas, e que também estão entre nós na sociedade, ao nosso redor, e às vezes até na igreja, infelizmente, acreditam que a sexualidade é simplesmente uma questão de preferência pessoal. Ah, você gosta de homem, eu gosto de mulher, eu sou um homem, mas eu gosto de homem. Você gosta de mulher, e cada um tem a sua opção. Não é assim que tem sido pregado? E também alguns veem a sexualidade como uma diversão particular. Vou me divertir hoje, vou me relacionar sexualmente com alguém. Isso não implica nenhum significado espiritual. Isso não tem nenhuma implicação espiritual. Eu estou satisfazendo o desejo normal dos homens. Eu tenho desejos sexuais, eu tenho que satisfazer. Paulo vai dizer que eles tratam isso como alguém que está com fome
abre a geladeira e come alguma coisa para satisfazer aquele apetite. É assim que os homens tratam o aspecto sexual hoje, a vida sexual. Estão com vontade, vão lá e têm relação com alguém, sem saber que isso lhes custará a própria vida. A própria vida lhes custará. Porque Paulo diz, todo pecado é cometido fora do corpo. Mas aquele que peca sexualmente nesta área, peca com o próprio corpo e receberá no próprio corpo a paga do seu pecado. Nós não vemos como o mundo porque Deus não vê assim. Deus está interessado no que acontece no nosso quarto. Deus está interessado no que acontece quando nós estamos diante do computador ou do smartphone. O que nós estamos vendo? Como nós estamos tratando o nosso corpo? Deus está interessado nessas coisas. A Bíblia trata a sexualidade como um dom concedido e instituído por Deus. E uma dessas instruções diz que a relação sexual é um ato de adoração. Um ato de adoração a Deus. O relacionamento sexual entre um homem e uma mulher é um ato de adoração a Deus, no qual eles devem dignificar a Deus, unidos como marido e como esposa, num leito, numa cama pura, numa cama limpa aos olhos de Deus, porque Deus está ali, Deus é louvado quando um marido e uma mulher se unem sexualmente, unem os seus corpos, Deus é adorado, e a semente que nascerá é uma semente santa. Deus se preocupa com essas coisas, e Ele julga, concedendo graça ou condenação àqueles que pecam nessas coisas. A promiscuidade sexual, de qualquer tipo, é contrária à santidade de Deus. O nosso corpo não é nosso, é de Deus. Masturbação é pecado, é egoísmo, é uma mentira, e não glorifica a Deus. Pelo contrário, alimenta um coração que é lascivo, e esse coração irá desejar mais e mais, e se afundará mais e mais em pecado. Olha o que Paulo diz: vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? As nossas práticas sexuais poderiam ser vistas por Cristo, pois elas são. Ninguém pode estar no seu quarto, mas Deus em Cristo está. Ele está te vendo. Isso que você e eu fazemos glorifica a Cristo? Vocês não sabem que os vossos membros, os membros do vosso corpo, são de Cristo? Eu, porventura, diz Paulo, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz, de uma prostituta? Absolutamente, diz Paulo, não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é espírito com Ele. Fugir da impureza, ordena Paulo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados pelo sangue de Cristo, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Ele comprou o nosso corpo, por isso nós vamos ressuscitar dos mortos, porque o nosso corpo é dele. Glorificai a Deus no vosso corpo. Fugir da impureza. Fugir da impureza, diz Deus por meio de seus apóstolos. Mas Deus não vê a sexualidade como o mundo vê. Como Deus também não vê, diácono João querido, o fato de alguém ter muitos deuses como o mundo vê. A Bíblia adota uma perspectiva diferente em relação à adoração. Muitos hoje acreditam que não importa a qual Deus uma pessoa serve, desde que seja uma pessoa boa, não é isso? Não é assim que nós vemos?
Não importa que Deus ou que religião você siga, desde que você seja bom com o próximo. Veja, Deus não vê assim. Na verdade, quanto mais deuses e deusas para este mundo, melhor. As pessoas que dizem adorar o único Deus verdadeiro são culpadas de uma espécie de arrogância espiritual. Como é que você vem dizer que o seu Deus é o único verdadeiro? E é interessante, né? Que a religião que é aceita hoje é a religião dos muitos deuses, que pratica o mesmo exclusivismo que dizem que nós praticamos. Porque quando alguém diz a você que você não pode adorar um só Deus e que você tem que ter muitos deuses, de fato o politeísmo é colocado na arena como algo exclusivo. Ou seja, se você adora um Deus só, você está no caminho errado. Você tem que adorar muitos deuses. Então essa religião, mesmo que conte com muitos deuses, passa a ser exclusivista. Porque o certo é ter muitos deuses e o errado é ter um Deus só. Eles também são exclusivistas na sua religião politeísta. Eles também exigem adoração aos seus muitos deuses, como Deus exige adoração apenas a Ele. Deus, a Bíblia, confronta a nossa cultura com a afirmação de ser o único e verdadeiro Deus de todo o universo. Mas peraí, nós vamos chegar lá. Você pode estar pensando assim, pastor, esse negócio de muitos deuses talvez não sirvam para nós, porque nós não temos imagens em casa, e nós não cultuamos ídolos como os católicos cultuam. Calma. Nós veremos que essa é uma ameaça que nos fala muito. Calma, vamos chegar lá. Em todas as páginas do Antigo e Novo Testamento, Deus mostra que Ele arde em ciúme pelo seu povo, quando o seu povo passa a adorar falsos deuses. Mas ciúme, Letícia, minha irmã, ciúme não é uma palavra que parece que cabe a Deus. Deus tem ciúme, parece que ciúme é uma coisa sempre ruim, né? As pessoas não devem ter ciúmes, não é assim? É verdade que em alguns contextos o ciúme não é bem-vindo, mas em outros é muito bem-vindo. O ciúme, quando ele tem o seu lugar apropriado, quando protege a pessoa que ama, ele é uma virtude. Alguns relacionamentos são feitos para serem exclusivos, como o de um marido e uma esposa, e vice-versa. Se um homem é infiel à sua esposa, estaria essa esposa errada em arder em ciúmes? Ou ela deveria não se importar? Nós sabemos a resposta. Ela não está errada em arder em ciúmes, porque aquele é o seu marido, que lhe deveria ser fiel. E é assim que Deus, de fato, tem o seu coração em nós, com ciúme. Ele arde em ciúme por nós, porque nós somos o seu povo. Nós somos a esposa de seu filho. Deus deveria tolerar a nossa idolatria, a nossa infidelidade conjugal? Jamais, sendo Ele um Deus santo e puro. Portanto, o zelo de Deus, o seu ciúme, cabe muito bem no relacionamento com o seu povo. Um teólogo diz o seguinte: o fato de Deus ficar com ciúmes dessa relação exclusiva que Ele deve ter com o seu povo, não é falha de caráter dele. Antes, amplia a justiça de Deus, a preocupação dele e a lealdade dele com a aliança. A ideia de ampliar a justiça, quando Deus arde em ciúme, é o seguinte: não é justo que vocês me troquem por outros deuses, vocês são o meu povo. A ideia de ampliar, a ideia de preocupação é: eu me preocupo com vocês, eu quero o bem de vocês, não adorem falsos ídolos, isso vai acabar em miséria para vocês. E a ideia de lealdade e aliança é: vocês devem ser fiéis ao casamento comigo, a aliança que vocês têm comigo. Então isso é virtuoso em Deus quando Ele arde em ciúme. Nosso Deus é um Deus ciumento, sim, que exige com todo direito nossa lealdade total e afeto absoluto. Então, irmãos, cuidado com os pecados de Roboão. Ele trocou a Deus pela adoração a falsos ídolos. Se nós estamos amando, irmãos, e nos comprometendo com este mundo caído, e agora veja os nossos ídolos. Lembra que eu falei? Às vezes você e eu podemos achar assim: ah, pastor, esse sermão aí, negócio de falso ídolo, não fala com a gente, que a gente não tem ídolo em casa. Vamos lá. Quais são os ídolos do mundo? Que tem de fato tomado nosso coração muitas vezes, e infelizmente: dinheiro, sexo, vãs filosofias.
Esses ídolos tomam, roubam o nosso coração de Deus, de seu Filho, de sua palavra. Nas palavras do apóstolo João, esses deuses são um perigo. E ele nos adverte, o apóstolo, dizendo assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, nós vemos pessoas totalmente dedicadas aos ídolos modernos. Por exemplo, vou lhes falar, irmãos, os smartphones são ídolos modernos. Eles consomem os homens. E não falo só de jovens que geralmente estão com os smartphones sempre ligados. Falo deles também, se é o caso. Mas de nós mesmos. Nós passamos o dia consumindo aquelas coisas. Coisas que muitas vezes que não tem nada a ver com Cristo. Nós estamos amando mais essas coisas do que a Cristo. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Isso faz com que o zelo de Deus arda por nós. É assim que nós devemos ver. Esses prazeres, essas coisas fúteis do mundo, dinheiro, sexo, vã filosofias, essa concupiscência dos olhos, como João diz, esse apego ao que é externo, essa glória do externo, mas o vazio interior. João diz que o que há no mundo são também, ou é também, a concupiscência dos olhos, a ideia do amor ao que é externo, e não o valor do que é interno. Nós nos apegamos ao que é externo. Esses artistas, o que a mídia, o que as mídias sociais mostram, as pessoas não vivem aquilo, mas nós seguimos aquelas pessoas, não sabemos quem são, não sabemos se são crentes ou não, mas nós temos o apelo dos olhos, o amor das coisas externas. Isso tudo é idolatria do mundo. É idolatria do mundo. As pessoas cada vez mais se preocupam com sua aparência, como aparecem, mais preocupadas em aparecer do que ser. Essa é a idolatria do mundo. Mais preocupados em aparecer do que ser de fato diante de Deus. Mais preocupado que os homens o vejam e o aprovem do que Deus o veja e o aprove. Nós não deveríamos cair nestas coisas, como caiu Judá, nessa idolatria pagã. Bom, meus irmãos, como toda idolatria traz juízo, não foi diferente com Roboão, veio o juízo. Olha só o versículo 25 e 26, vamos ler juntos? Leamos bem forte, por favor, leiamos. No 5º ano do rei, irmãos, quem foi Sisaque? Sisaque, irmãos, foi um potentado, que é a ideia de soberano, líbio, ou da Líbia, que está ao norte do Egito, virado ao oeste, que dominou sobre todo o Egito e fez campanha militar subindo o deserto do Negueb e Judá. Então ele saiu do norte do Egito e começou a subir a Judá, passou por Judá, porque ele tinha campanhas além de Judá, mas ele passou por Judá. E quando esse soberano do Egito, Sisaque, passou por Judá, ele cativou Judá, ele prendeu Judá e levou todos os tesouros que Salomão havia juntado. E aquele provérbio que Salomão havia dito se tornou realidade. Qual que é o provérbio? O provérbio é o seguinte, Salomão disse: pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Provérbios 23, verso 5. A riqueza que juntou Salomão foi levada durante o reino de Roboão pelo juízo de Deus, pela idolatria deste rei Roboão. Tanto a do seu próprio palácio real, quanto a do templo de Deus, o templo sagrado, as riquezas tanto do palácio de Roboão, quanto do templo de Deus foram todas levadas. E isso é uma inversão do Êxodo. Lembram-se do Êxodo? O que acontece no Êxodo, quando o povo sai liberto pela mão de Deus? Os hebreus levam as riquezas dos egípcios. Lembram? O texto diz que os egípcios entregaram as suas riquezas aos hebreus para que eles fossem embora logo. Vai embora, porque senão Deus vai destruir-nos. Leva tudo nosso. Agora é o inverso. Agora os egípcios estão levando as coisas do povo de Deus.
E é assim quando nós pecamos. Aquilo que deveria ser bênção se transforma em maldição. Nós falamos do sexo aqui. O sexo é uma bênção dentro do casamento. Mas quando nós subvertemos a bênção e temos uma vida imoral, então Deus o transforma em maldição para nós. É isso que acontece. Você quer viver uma vida debaixo de maldição? Vá contra Deus. Vá contra a vontade dEle. Não busque, nem se preocupe com a sua palavra. E a maldição lhe alcançará. Alcançou Roboão, o rei de Judá. Não vai alcançar a mim e a você? Quem nós pensamos que somos? Quem nós pensamos que somos? Se alcançou estes homens, não nos alcançará se nós não dermos ouvidos ao nosso Senhor? Diz o texto que Sisaque levou os escudos de ouro. A glória se foi. E no lugar disso, o que Roboão fez? Ao invés de se voltar para o Senhor arrependido, porque a mão do Senhor estava pesando, Tânia, sobre o reino de Jerusalém, o que Roboão fez, Valdir? Fez escudos de bronze no lugar. Olha só, versículo de número 27 e 28. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Meus irmãos, um teólogo reformado, diz que aqueles escudos de bronze que Roboão mandara fazer, uma vez que os escudos de ouro tinham sido levados, eram um emblema da diminuição de sua glória. Agora não há mais ouro, agora só há bronze. A desvalorização da moeda de Judá era um presságio do juízo vindouro, um sinal claro do início da ira de Deus. A menos que o povo se arrependesse, toda a sua glória desvaneceria. É interessante que o problema econômico é um problema anti-espiritual. O problema econômico é um problema antes espiritual. O que faz um país não ser alvo de investimentos do exterior? A falta de confiabilidade no país. Certo? Se tem um empresário do exterior que ganha dinheiro e fazer dinheiro, ele vai investir dinheiro num país de corrupção, que ele não sabe como ser com o dinheiro dele. Ele não vai fazer isso se ele for um homem de tino. Qual é o problema então, irmãos? É mudar a administração? Não, irmãos. É converter-se a Cristo. O nosso país vai sempre mal financeiramente porque não se converte a Cristo. Lembram-se lá de Davi, como nós cantamos? Tua, Senhor, é a riqueza e o poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Um país que não busca o Senhor, você quer que esse país prospere financeiramente? Se eu e você pensamos assim, nós não entendemos nada de Bíblia. É o relacionamento com Deus que conserta todas as coisas. Quando Roboão pecou contra Deus, o que lhe foi prejuízo? Levaram todas as riquezas do seu reino. Na ganância dos homens, ele aplicam o seu dinheiro em coisas que não deveriam fazer, mas o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. E nós vivemos numa sociedade que tem como seu Deus o dinheiro, que só procura ganhar dinheiro a todo custo, a toda hora. E é por isso que nós vivemos no país que vivemos. É por isso que as coisas não vão bem, porque não há adoração a Deus. Isso é significativo e importante. Vamos terminar? Versículo 29 a 31. Vamos ler juntos? Terminamos? Leiamos, irmãos, por favor. Quanto aos mais dos atos de Roboão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias.
Roboão descansou com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome de sua mãe Amonita. E Abias, filho de Roboão, perto do fim de seus dias, Roboão ainda se encontrou numa guerra civil entre o norte e o seu reino do sul. O reino dividido de Judá e Israel ficou preso em uma luta sem fim. Da mesma forma que hoje você vê Israel na Palestina. Não é novamente o que está nos jornais, nas notícias? Os grupos terroristas árabes, o Irã contra Israel, uma guerra sem fim. Assim era também Israel, o reino do norte e o reino do sul. Ao contrário de Salomão, que reinara sobre um reino de paz, seu filho estava sempre em guerra. Isso teria implicações para o filho, Abias, filho de Roboão. Mas aqui eu termino. Irmãos, o que aconteceu com Roboão não é um incidente isolado. Ao contar essa história, inspirada por Deus, a Bíblia nos mostra para onde nos levará a nossa própria adoração a falsos ídolos. Lembram-se? Sexo, dinheiro, filosofias pagãs, prosperidade terrena, isso tudo são falsos ídolos. Ao contar a história de Roboão, a Bíblia está dizendo assim: quando você adora falsos ídolos, coloca algo no lugar de Deus, então o seu caminho é o caminho de Roboão. A perda da paz e da prosperidade. A idolatria, meus irmãos, sempre empobrece. Adoramos outros deuses porque achamos que acrescentarão alguma coisa à nossa vida. Por exemplo, podemos pensar que o dinheiro nos permitirá possuir mais coisas e que isso nos fará mais felizes. No entanto, o contrário é que é verdade. Quanto menos bem nós tivermos, menos problemas para resolver e mais tempo para nos dar as coisas que realmente importam. Já pensaram nisso? É justamente o contrário. As pessoas acham que ter mais dinheiro, ter mais poder, ter mais status vai trazer mais felicidade. É o contrário, vai trazer mais problema, menos tempo para dedicar a Deus. Mas é isso que eles querem e buscam e são infelizes. E quantos crentes, quantos de nós, irmãos, são tentados a desviar a atenção do que realmente importa e dar ao seu coração aquilo que vai nos sugar de tal maneira e nos empobrecer de tal maneira espiritualmente que nós seremos destituídos de toda a felicidade e alegria espiritual. Quantas pessoas não estão adorando a Deus no dia de hoje, do Senhor, porque estão na sua casa trabalhando, pensando em dinheiro? Quantas pessoas? Isso é uma vida pobre. Essa é verdadeiramente uma vida pobre e miserável. Essa é uma vida pobre e miserável. Nós pensamos que o dinheiro nos fará mais felizes. Quando o dinheiro nos frustra, então nós pensamos que é o sexo que nos fará mais felizes e ficamos assim trocando constantemente os nossos ídolos, procurando a felicidade que só Cristo pode dar plenamente. Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões, como Sisaque do Egito, escavam e roubam. Foi exatamente isso que aconteceu com Roboão. Um ladrão egípcio veio para roubar o seu ouro. Mas em vez de aprender a lição, ele fez escudos de bronze. É o que nós fazemos quando nós ficamos trocando de deuses. Nós achamos que ao invés de confessar nossos pecados, uma ida no shopping para comprar alguma coisa vai nos fazer mais felizes. Quando o nosso problema, a nossa infelicidade é a falta de vida com Deus. Esse é o nosso problema. É isso que nos faz felizes. Nós devemos voltar para Deus. E eu termino. Como foi dito no início desse sermão, preferimos pensar que o problema são as outras pessoas, quando na verdade somos nós parte do problema. É a nossa idolatria, é a nossa falta do Senhor, é a nossa falta de consagração que nos está trazendo todos esses problemas. Os filhos acham que os seus problemas são os pais,
E os pais acham que os seus problemas são os filhos. O marido acha que é a esposa. E a esposa acha que é o marido. O irmão da igreja acha que é o outro irmão. E aquele irmão acha que é um terceiro. Quando nós deveríamos pedir a Deus a graça de reconhecermos que nós somos parte do problema. E que os nossos pecados e a nossa falta de consagração a Deus é que tem nos trazido tanta tristeza e tanta infertilidade espiritual. O único que pode resolver isso é Deus em Cristo Jesus. Roboão perdeu sua paz, lembra? Ele guerreou com Jeroboão até o fim dos seus dias. Perdeu paz, não tinha paz. E não tinha prosperidade porque o Egito levou tudo. Mas em Cristo nós temos tanto paz quanto prosperidade. Jesus dá paz e prosperidade eterna a todo aquele que deposita sua fé aos seus pés. Então, meu irmão, se você se reconhece parte do problema, como eu e você devemos nos reconhecer, por conta dos nossos pecados, vá a Cristo. Arrependa-se. Peça a Ele poder para transformar a sua vida. Para que você seja um adorador de Deus e apenas de Deus. Que você entregue a sua vida a Deus e ame a Deus mais do que tudo. E você terá da parte de Cristo paz que excede todo o entendimento. Eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E nós seremos prósperos espiritualmente. Sabe o que vai acontecer comigo e com você? Quando nós buscarmos a Deus, quando nós adorarmos apenas a Ele, nós seremos como seu Filho. A imagem do seu Filho nos moldará. Nós seremos moldados como Cristo. Nós seremos mais pacientes, mais bondosos, mais perseverantes, mais santos, mais justos. Nós vamos realmente prosperar em quem nós somos, a imagem de Cristo. E não há mais nada glorioso, não há nada mais que satisfaça o crente verdadeiro do que ser mais parecido com Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, a não cair nos erros de Roboão, que lhe levaram paz e prosperidade, mas temos em Cristo nossa paz e nossa prosperidade. Amém, irmãos.